Olá, tudo bem por aí? Essa pergunta ela é profunda, né? Porque vamos começar já um negócio além daquilo que a gente pode esperar. Nessa pergunta está embutido muita coisa, cara, porque normalmente quando eu vou atender, o paciente chega aí, né? "Ô, tudo bem, tudo bem?" Eu falo, mas tudo bem em relação a quê? Aí, esses dias, uma paciente, que são as flores que eu ganhei hoje da minha amada, ela trabalha com flores secas, ela compra algumas e faz o processo de secagem em casa mesmo, no ateliê dela, e aí ela produz vários artigos, né? Cúpula, arranjo, vasinho com arranjo, faz vela também com decoração de flores, com as flores. É isso. Chama Floral Atelier. Tem no Instagram. E acho legal seguir. Também está em algumas lojas. Está na Endossa, na Rua Augusta. Então, quem gosta, passa na Endossa. Não esquece de levar um artigo desse de decoração para sua casa, para o seu lar. Pro seu lar. Bom, eu iniciei um projeto que é junto com a Juliana, do Espaço do Ser, que é para trazer a psicanálise de uma forma mais direta, mais fácil, mais popular. Não é, a oficina não é uma escola, não é escola. Ela é um espaço onde a gente vai pegar, sei lá, o tema é o narcisismo segundo a visão da psicanálise freudiana. Então, a base da oficina é Freud, que é a raiz da psicanálise, que dali surgiram todas as outras ramificações, né? E algumas boas, outras nem tanto, outras razoáveis, né? Mas é a partir do Freud que tudo acontece, né? Inclusive Lacan, Melanie Klein, Bion, Firenze, né? Tantos outros, né? O Winnicott, né? O Jung foi uma dissidência, o Jung já trabalhava com a psicologia analítica e aí houve ali um racha por conta de divergências de teoria. E ele seguiu o caminho dele e o Freud seguiu o dele, né? Então é isso. Então, a base da psicanálise é Freud, ele que criou, ele é o pai da psicanálise, assim conhecido. Então, a partir dele, o objetivo da oficina é trazer alguns temas, se possível, alguns casos, né, que se encaixa com o tema que vai ser trabalhado na oficina, as pessoas podem participar. Então, é assim que funciona. Então, neste dia, né, nesta segunda oficina, o tema é narcisismo. E é o narcisismo, né, sobre a ótica freudiana, né? E aí, algumas referências, né, para criar esse material, né, a grande parte dela foi do livro 14, né, de 1914 a 16, do Freud, sobre o narcisismo, uma introdução, 1914, é o texto que ele escreveu, um artigo defendendo a tese dele do narcisismo. Né? E tem um curso também na Casa do Saber, que é a noção de perversão narcísica, Freud e o Winnicott, da professora Patrícia Serfati. É o curso mais psicanálise, que é muito bom, indico para quem gosta fazer. E aí, o Freud diz o seguinte, né, sobre o narcisismo, uma introdução. Ele vai defender a teoria dele sobre o narcisismo. E aí ele apresenta dois caminhos, né, para o narcisismo. O narcisismo primário e o narcisismo secundário, sendo que o primário, ele está ligado à satisfação da libido, né? O alterotismo, como uma criança chupar o dedo, por exemplo. Né? E aí ele vai dizer também que a criança ela tem um funcionamento psíquico que é indiferenciado, completo, sem faltas.
por enquanto, o bebê ainda, ele poderia dizer com todas as palavras: eu me basto a mim mesmo, não preciso de ninguém, de nada. E aí, né, se o narcisismo, né, segundo a psicanálise freudiana, por um lado, ele já faz parte da constituição ali, da formação da mente, da subjetividade de todo ser humano, de todo indivíduo. Por outro lado, né, o exagero pode conduzir essa mesma pessoa a patologias mais graves, né, como a psicose, por exemplo. Né? E aí, eu vou tomar um café aqui, só um minutinho. Vocês tomam água? Vou tomar uma aguinha. Vocês tomam água? Tomar pelo menos uns 2 litros, compro uma garrafinha, pego essa de água já, que comprou uma água e usa, um copo mesmo, sei lá, mas se vira, toma a sua água, porque a água é importantíssimo para o funcionamento do corpo humano. Tem muita gente que vem para análise trazendo alguns problemas, e quando no fundo, é muito mais de ordem da medicina, né, de procurar um clínico geral, do que da psicanálise. Né? Mas aí o Freud ele vai chamar a atenção para a posição dos pais nessa constituição do narcisismo primário. Esse é o tempo mais necessário e importante, fundamental para a constituição da subjetividade dessas crianças. Então, ele fala, né, o Freud, que o amor desses pais pelos filhos é o narcisismo deles que renasce. E aí se transforma num amor pelo filho. O narcisismo primário, ele é uma espécie assim, ele representa, né, de uma maneira, uma onipotência que ela vai se criar entre o narcisismo da criança e dos pais. Olha que coisa potente. Olha a importância disso. Olha o significado. Vou botar a flor aqui, né, cara? É isso aí. A gente fica num ambiente florido. Não é verdade? Como é bom ter a natureza por perto. Né? Eu gosto muito de plantas, cara. Planta. Inclusive, ontem nós fomos repor o estoque, né, de flores. A gente vai no Mercadão das Flores, lá no CEAS, aqui em São Paulo, CEAGESP, e aí compramos algumas plantas para repor aqui. Tem até 2 que nós vamos usar de tempero, manjericão e esqueci o nome do outro, para pôr na batata, fica uma delícia. E aí é isso, né? Então, olha que potência, né? Que esse narcisismo primário ele se dá a partir dessa relação pais e filhos. E o secundário, né? Ele vai se dar a partir de um investimento que o indivíduo vai dar nos objetos. E depois desse investimento, ele retorna para ele, para o ego, para o eu, né? Chega um momento que a criança percebe que ela não é o único objeto da mãe, o objeto de desejo da mãe. Que ela não é tudo para esse outro. Que esse outro, às vezes, tem que ir no banheiro, tomar banho, descansar, fazer uma compra, fumar um cigarro, fazer um almoço, um jantar, um café da tarde, lavar uma roupa, conversar com alguém, né? E aí não está 100% do tempo à disposição dessa grande majestade que é o bebê, né? E aí a criança faz o quê quando ela percebe que não é o único amor, o único objeto de desejo da mamãe? Ela começa, a partir daí, fazer algo para que seja amado por essa mãe. Ela quer agradar de todo jeito, para não correr esse risco de perder esse amor
que ela sente por ela, né? No fundo é o amor que ela sente por ela, com a presença dela ali, né? E que também tem a contrapartida, obviamente, da mãe por esse filho, né? Às vezes não tem, né? E aí o Freud vai falar ainda sobre o narcisismo secundário, né? Como é que ele se dá, né? Então, o indivíduo investe a energia libidinal dele em um objeto externo, em alguma pessoa, né? Mas não tem as suas necessidades satisfeitas, isso não gera satisfação nele. Então, aí o que acontece? Essa energia, essa libido, retorna, né? Por conta dessa frustração, dessa decepção. Então, essa frustração faz com que essa energia psíquica, a libido, retorne para o próprio ego dele, né? Aí surge uma compreensão de que o objeto é diferente do eu. Não houve uma liga, não teve, como é que chama? Esse barato aí, não deu isso. Depois a gente fala qual é, que eu não estou nem lembrando agora. Então surge essa compreensão de que o objeto é diferente do eu. E a busca por satisfação se volta para a reconstrução de um ideal. E aí você vai construir o quê? Um eu ideal para que você possa buscar. Só que você nunca encontra, porque se essa referência é essa que você está criando para você mesmo, né? Então vai ser difícil encontrar alguém que supere. Já é para não encontrar, né? E aí, nessa construção desse ideal, né, o indivíduo se identifica com um modelo que foi idealizado dele mesmo, que é a tentativa de suprir essa falta que ele sente. E para que ele também, de uma outra maneira, tenha a satisfação, né? Então, tudo que ele busca é isso. Preencher a falta e ter satisfação. Só que quando ele encontra alguém, isso não acontece. Então ele retorna para ele e fala: vou encontrar comigo mesmo, é o único jeito. Então o narcisismo secundário é uma tentativa de reparar o eu através do reinvestimento da sua própria energia, mas que pode se tornar patológico, né? Quando essa busca é desconectada da realidade. E o Freud vai dizer o seguinte, né, que os instintos sexuais estão de início, né, ligados à satisfação dos instintos do ego. Ele diz que os primeiros objetos sexual de uma criança é as pessoas que estão ali, que se preocupam com a alimentação dele, com cuidado, proteção, né? É a mãe ou quem quer que substitua essa mãe, né, segundo Freud. E aí ele vai dizer o seguinte, que o encanto de uma criança reside em grande medida no narcisismo dessa criança, que é o autocontentamento, é uma sensação de inacessibilidade, como acontece com um gato, por exemplo, né? Como acontece, inclusive, com os grandes criminosos, os humoristas, segundo Freud, né, como é representado na literatura. Ele fala, eles atraem o nosso interesse pela coerência narcisista com que consegue afastar do ego qualquer coisa que o diminua. Então eles têm uma segurança neles mesmos que chega a ser patológica, né? Que chega a beira a psicose. Então, é como se a gente invejasse, né? Por eles conseguir manter esse estado de espírito. Né? É uma posição libidinal, uma energia, uma potência, uma segurança que a gente, né, já abandonou há muito tempo, né? Muitos de nós. E aí o Freud vai dizer o seguinte, que durante a pesquisa da psicanálise foi revelado um segundo tipo, que ele não estava esperando encontrar. Ele fala o seguinte, pessoas cujo desenvolvimento, que a gente acabou de falar agora, né? Desenvolvimento, né? Pessoas cujo desenvolvimento libidinal sofreu alguma perturbação, tais como os pervertidos, que em sua escolha ulterior, futura, né, desses objetos amorosos, elas adotaram como modelo não sua mãe, mas seus próprios eu. Então eles têm eles mesmos como objeto amoroso. E esse tipo de escolha
ela é narcisista. É assim que funciona. E aí a gente vai ver aqui alguns comportamentos, né, dos perversos narcisistas, né? Com toda certeza, a grande maioria, a partir de estudos que já foram revelados, sofreram abuso na infância, violência, não tiveram nenhum tipo de ajuda ou apoio. Essas pessoas sofreram uma coisa chamada desmentido, que isso é usado na psicanálise. E o que seria esse desmentido? Né? É como se estivesse normalizando uma situação que não foi tão normal assim, né? A criança chega em casa e fala, pai, pô, na escola hoje me zoaram pra caramba, esconderam minhas coisas, roubaram caneta, tiraram meu tênis e jogaram em cima do telhado, me empurraram, jogaram água em mim, né? Fizeram bastante coisa que eu não gostei, eu fiquei chateado, isso não foi legal. Pedi para parar, ninguém parou. Pedi para parar, parou, ninguém parou, né? E aí eu cheguei em casa aqui, tô falando pro senhor, liga para isso, não é assim mesmo, é normal, isso acontece. Imagina, né? Deixa para lá isso aí. Mas se eu deixar para lá, amanhã vão fazer a mesma coisa, né? E amanhã também, amanhã vai ser pior ainda, né? As coisas vão aumentando o grau de profundidade, né? Então aí é isso. Aí o pai pega e desmente uma coisa que ele sentiu, cara. Sentia que ele me senti mal diante dessa situação. Por que eu vou ter que. Aí a criança se sente mal. Se sente mal. Aquilo frustra, aquilo decepciona. Aquilo é como uma facada. Quem você mais espera que vai te dar um suporte, um apoio, né? Fala, deixa isso pra lá, não liga pra isso, é assim mesmo, besteira sua, deixa de ser mole, vai, então, essa criança se torna um adulto, às vezes, não necessariamente, não é regra, não é matemática, não é assim para todo mundo, mas com uma grande frequência é um narcisista, né? Um cara com esse perfil. E aí o Freud vai apresentar alguns caminhos que levam a essa escolha, né, de objeto amoroso, uma pessoa para você amar, né? Se for um tipo narcisista, ele vai fazer o seguinte: o que ele próprio é, né? Como a gente já viu, a referência é ele, né? É o ideal, é o eu ideal. O que ele próprio foi, ou o que ele gostaria de ser, ou alguém que foi uma vez parte dele mesmo. Aí ficou difícil, né? Então, aí com o tipo, né, de ligação, né, de identificação, tipo anaclítico, né, ele vai olhar, né, para a pessoa, né, que ele vai escolher uma pessoa como objeto de amor, uma pessoa para amar, para viver com ele, para estar do lado e tal, em conformidade, né, por identificação com a mulher que o alimenta, que alimentou, né, e o homem que o protegeu, né, ou substitutos que assumiram esse lugar, esse papel. Né? E aí o Freud traz um caso, né, do Daniel Schreber, né, que foi fundamental para ele desenvolver a teoria do narcisismo. Né? Ele chamou como estágio do desenvolvimento libidinal, no qual a energia psíquica, a libido, é retirada dos objetos do mundo exterior e direcionada para o próprio eu. É o retorno da libido, né? Para formar aquele ideal, aquele eu ideal. E aí as memórias, né, isso pode se tornar patológico. Tá? E aí as memórias de Schreber, né, especialmente sua hipocondria e os delírios paranoicos que ele tinha, né, foi o que serviu de base para o Freud explicar como esse eu se torna o principal objeto de investimento da libido, que pode levar a uma inflação narcísica e, consequentemente, ao esvaziamento da libido objetal. Então, não tenho mais interesse por nada externo, a não ser por mim mesmo. Então, só por mim. Né? Então, esse caso e o próximo que a gente vai apresentar do Leonardo da Vinci, eles retratam essa questão, certo? E quem foi o Schreber? Né? Daniel Paul Schreber era um jurista, funcionário público alemão,
sofreu algumas crises de saúde mental durante a vida dele, e ele foi internado em hospitais psiquiátricos por conta disso, né? Ele escreveu, durante uma internação e uma recaída, né, num asilo ele estava, na verdade, ele escreveu Memórias de um Doente dos Nervos, em 1903, e aí foi o que o Freud teve contato, né? Então, o delírio dele, né, do Schreber, o delírio central, envolvia a crença de que a sua própria emasculação, ou a transformação dele em mulher, era um dever necessário para a redenção da humanidade. Ele acreditava que Deus havia capturado seu corpo, o transformava em mulher e o fecundaria com os raios divinos para criar uma nova e superior raça humana. Ele também teve alucinações, onde ele via assim, cores diferentes se formando, sons que ele nunca ouviu, tal. Aquela mesma... como se tomar um ácido, né? Eu nunca tomei nem o ayahuasca, né? Tal. Tive muita vontade de tomar ayahuasca, mas nunca tive assim uma segurança para fazer. Então, alucinações sinestésicas, né? Ele tinha pássaros falantes, ele tinha uma sensação de que o mundo era uma construção de papelão para enganar o sentido da gente. Tal. E aí o Freud, né, analisa tudo isso e considera que o caso do Schreber é um dos mais importantes para o estudo da psicose também. Né? Ele mostra que o delírio era uma forma de fuga, né, da realidade, uma tentativa de cura para esse conflito entre a homossexualidade reprimida e fantasias de sedução pelo pai. Então, a figura de Deus no delírio do Schreber foi interpretada pelo Freud como um substituto do pai dele, com o qual ele já tinha uma relação complexa. Então, a negação desse desejo homossexual seria a base desse delírio paranoico dele, que levou à transformação do amor em ódio. E aí, esse é um caso, tá? O Schreber. O outro caso que o Freud apresenta é do Leonardo da Vinci, né? Ele analisa o Leonardo da Vinci, para desenrolar esse conceito dele de narcisismo. Então, ele descreve também o investimento da libido, energia psíquica, no próprio eu. A mesma coisa que aconteceu com o Schreber, né, o jurista. Então, ao invés de objeto externo, Freud teve uma hipótese, né, a partir daquilo, do material que ele tinha em mãos, né, que o Leonardo da Vinci, por ser homossexual, ele sublima os desejos dele na arte e na busca por conhecimento. O que caracteriza, né, o direcionamento da energia psíquica para o próprio eu. Bati aqui no microfone, mas só um minutinho. Então, espera aí. Ótimo. Então, para o Freud, o sorriso da Mona Lisa ele era um sorriso perdido, um sorriso da mãe que o Da Vinci teria transfigurado na obra de arte a partir de uma memória inconsciente de sua própria mãe. Então, aquilo já vinha só faltava, né? Só precisava de um gatilho, né? Como todo mundo fala, na linguagem mais popularesca. E que não deixa de ser um gatilho. Você está em algum lugar, pô, tem um paciente que a filha chegou em casa, falou algo para ele, ele falou que teve um gatilho na hora. Ele falou, cara, eu fiquei mal, só não chorei na frente dela, mas eu saí de perto e tal. Isso é um gatilho, ele tem essa capacidade de uma coisa que está fora fazer você acessar algo que está dentro, mas está lá, cara, lá não sei aonde. Lá nas profundezas do seu inconsciente, da sua mente, da mente humana. Que só alguma coisa que a gente nunca espera pode acessar. Quem não teve oportunidade, um dia terá. É óbvio, né? Isso acontece com todo mundo.
Então vamos lá. Alguns detalhes dessa interpretação, dessa análise do Freud sobre esse extrato da vida do Leonardo da Vinci. O Freud acreditava, né, que a impressão da mãe do Da Vinci, assim como outras memórias que foram marcantes na infância do artista, foi transferida para o inconsciente dele e se manifestou no sorriso da Mona Lisa, né? Então, quando ele cria a obra de arte, ele, né, quando ele inicia, né, quando ele começa a criar a obra de arte, ele nega a infelicidade dele da vida sexual, né? Ele nega a infelicidade sexual dele. E ao mesmo tempo, né, ele consegue transcender essa situação por meio da arte, né? E expressa isso, né, na forma de um sorriso que tornou símbolo do sorriso leonardesco. Então, o que Freud considera ser o ponto principal da obra não era o sorriso real da modelo, mas uma ausência visada, algo que representava uma ideia, um sentimento que só existia como ausência simbólica, que reforçava o mistério da pintura, né? E também tem o perverso narcísico, né, na forma dele se relacionar, que nem nenhum desses dois casos, né? O cara é sedutor, né, explosivo na comunicação, é tranquilo na fala, prestativo, agradável, disponível sempre para ajudar, é voluntarioso, principalmente quando esse ato voluntário gera uma visibilidade. Ele sempre responde de forma defensiva, ele tem um caráter precário, uma falência narcísica que foi gerada nessa infância turbulenta, uma baixa autoestima, né? Então, o pai também desse ser, né? Ele precisa ter um momento de investimento nos filhos, e investir não é dar tênis novo, nem celular da última geração. É investir, pô, investir nele mesmo, né? Não só mostrar para os outros o quanto ele é um bom pai, mas ser em casa, né? Dar amor, carinho, atenção, cuidado, proteção, ensino, né? A criança tem que ser amada como ela é. Às vezes ela é meio lenta, mas qual o problema? Às vezes ela é mais delicado, às vezes ela é mais extrovertida, e aí tem que amar do jeito que a criança é, ela é assim, cara, entendeu? E aí vai fazer o quê? Quer que seja do teu jeito? Aí não é a criança, é você. Então a criança fica com medo, né? Às vezes de perguntar, medo de discordar, que ela sente esse peso da gratidão eterna pelos pais, né? Como se eles fossem o responsável pela satisfação e o prazer dos pais para a vida toda, né? Então, essa criança fica com medo de perder o que não tem, porque de fato, né, os pais colocam ela num falso pedestal e depois tira, faz cara feia, silêncio, dá uma lição, desaprova, né? Então, a mãe narcisista também, ela vai justificar a conduta dela, porque os pais pai dela também foram omissos, né? Não investiram nela também, né? Então, já que fizeram comigo, eu faço igual. Algumas pensam assim. E é muito comum, é muito comum. Eu já conheci algumas. Então, essa mãe narcisista, ela vai fazer a mesma coisa, exibir cuidado, compensação, né? Para manter a boa imagem externa, na verdade. Né? A mesma coisa que acontece com o pai, acontece com a mãe, o filho fica nessa dívida eterna de sempre estar atendendo ali a demanda deles. Né? E aí é isso. Eu encerro por aqui, agradeço. Né? Esses é claro que na oficina o objetivo é pegar isso aqui e falar assim: bom, então agora vamos lá, vamos falar sobre isso, sobre o caso. Então faça isso, faça exercício você também. Se você é um estudante, se você tem interesse na área de psicanálise, né? Aproveita esse momento, esse estudo. Existem várias teorias. Né? Tem alguns teóricos que dizem que o Freud abandonou a teoria do narcisismo, mas que ela é tão importante quanto o complexo de Édipo, que ela também é um complexo narcísico. O Freud fala sobre isso, né? Só que ele não aprofundou, porque o objetivo
seria outro, né? Ele estava criando a teoria da psicanálise. Aí depois, né, acontece isso que aconteceu, né? Outros vão vir, vão pegar e destrinchar e estudar mais o complexo de Édipo, a castração, as fantasias, né, a própria forma de clínica, né, do atendimento e tal. Então, cada um vai desenrolar uma metodologia, uma teoria, a partir disso que foi apresentado pelo Freud, né, quer queira ou não. Então, você vai ter que comer aqui para poder criar suas ideias mirabolantes. Então, é isso. Viaja, viaja, viaja. Se tem interesse em fazer análise, pode procurar. Se inscreva no canal, divulgue, compartilhe, né? Faça parte também presencial das oficinas, porque ela é presencial, não é online, não é híbrida. Mas a gente está criando também um grupo de estudos ali perto do metrô Sumaré. Grupo de estudos de psicanálise também, né? Estudo de caso, e assim por diante. Quem tiver interesse também, fica à vontade, pode procurar. Eu estou nas redes sociais, Facebook, Instagram, tenho o meu WhatsApp comercial nesses endereços e a gente se fala. E eu agradeço mais uma vez e obrigado. Valeu. Até mais. Eu vejo flores em você. Tchuru.